E não foi dessa vez que o brasileiro viu o combate aos supersalários, né? Não, pessoal, não foi. Prometeram, né? Disseram que não, vamos mexer no salário mínimo, vamos mexer nos benefícios do INSS, nos benefícios assistenciais, mas fiquem tranquilos, que a gente vai mexer no supersalário também. Esses salários aí de 100 mil, 200 mil que a gente vê por aí. Fiquem tranquilos. Mas não mexeram, né? Não foi dessa vez, porque afinal de contas, quem está quebrando o país é você. É você pobre que ganha um salário mínimo, né? É você aposentado que ganha um salário mínimo. É você, mãe de autista, que está correndo atrás do benefício para o seu filho. Bom, pessoal, eu não vou me alongar muito aqui nessa crítica, tá? Que é para não estragar o vídeo. Então vamos direto ao assunto. Ontem, quinta-feira, já era tarde da noite, a Câmara aprovou as mudanças no salário mínimo e no BPC-Loas. Então, como prometido, eu vou explicar tudo aqui para vocês. Primeira coisa, pessoal, essa proposta de lei, ela passou por enquanto somente lá na Câmara dos Deputados, tá? Então, para começar a valer, ela tem que ser aprovada também no Senado e depois assinada, né, sancionada pelo presidente Lula. E justiça seja feita, tá, pessoal? Esse texto aprovado ontem foi um texto modificado depois de muita pressão, muita discussão. Ele é sim um pouco mais suave, um pouco mais brando do que aquele texto, do que aquela proposta originalmente apresentada pelo governo federal. Então, o primeiro ponto importante que foi alterado é o novo conceito de deficiência para a pessoa ter acesso ao BPC-Loas. A partir de agora seria então somente a deficiência moderada e grave. Isso aí gerou muita preocupação, pessoal. Teve até um certo debate envolvendo esse tema, por exemplo, com mães de autista nível 1, que a princípio não se enquadrariam mais nesse conceito de deficiência. E óbvio, posso garantir para vocês, isso aí com certeza vai ser judicializado, sobrecarregando ainda mais a justiça com milhares de processos para tentar corrigir essa falha aí. Segundo ponto, pessoal, foi aprovada, né, a partir de agora também, a exigência do CID, que é aquele código da doença ou da deficiência nos atestados. E isso aí também foi criticado de certa forma, né, porque nem sempre é possível ter um diagnóstico claro em algumas situações, né, conforme foi debatido ontem lá na Câmara. Muitos deputados levantaram essa questão. Terceiro ponto é que foi aprovada também a exigência a partir de agora de um cadastro biométrico tanto para conseguir quanto para manter o BPC-Loas. E isso seria para combater as fraudes, né, que infelizmente ainda existem no sistema. E um outro item também, né, de certa forma prejudicial, foi que a partir de agora nem o juiz nem o INSS vão poder deduzir lá no cálculo da renda familiar despesas que não estejam previstas em lei. Agora olha só, aquela história de passar a considerar a renda do marido ou da esposa quando o outro também fosse pedir o benefício não passou, tá? Não foi aprovada, graças a Deus, né? Então continua sim valendo a possibilidade de duas pessoas receberem um benefício na mesma casa. De acordo com a proposta original, seria praticamente impossível isso acontecer. E aquela história de poder pegar a renda de outros familiares que inclusive morem fora da casa, também não passou, tá? E também não passou, né? Não fazia o menor sentido aquela história de poder considerar o patrimônio da pessoa, aliás, o patrimônio não, talvez somente a posse da pessoa ali na terra ou numa propriedade dela, considerar isso ali na hora de fazer o cálculo da renda familiar. Não passou, esquece, isso aí não faz o menor sentido. E por fim, né, como a gente já havia adiantado aqui, foi aprovada a sugestão do governo federal para as novas alterações do salário mínimo. A partir de agora, 2,5% de aumento real a cada ano. E isso impacta diretamente no BPC-Loas, né, que é no valor de um salário mínimo, e também nas aposentadorias e pensões que também estejam limitadas a esse valor. E aí a gente está falando aí de praticamente 70% dos benefícios do INSS, tá? Hoje, 7 em cada 10 benefícios pagos pelo INSS são de um salário mínimo. Então eles seriam sim impactados com essa limitação no aumento do salário mínimo. Bom, pessoal, foram essas as mudanças, as principais mudanças até agora, né? E como eu falei, ainda falta passar lá no Senado